eu acho que ver graça no servir é o ato máximo da protagonista. Ela Perfeito. ama servir. Perfeito. Então, assim, e hoje eu lido muito com minhas clientes, são mulheres que serviram muito e agora elas querem empacotar todos esses anos de serviço de know-how em um produto, em um conhecimento para transmitir ainda mais oportunidades. Então, essa é a protagonista, ela ama servir. Perfeito. Oi, oi! Sejam muito bem-vindas ao Xiaoyu Cast, o podcast da mulher plena e próspera. O Xiaoyu é um ecossistema que contém vários projetos de desenvolvimento feminino. Então, se tu é uma mulher que quer se desenvolver profissionalmente, espiritualmente, pessoalmente, fica aqui com a gente, porque o que vai vir pode transformar tudo. Eu sou Roberta Malma, consultora de imagem e estilo e mentora de mulheres. E eu tô aqui com as minhas sócias de projeto, amigas, irmãs da fé. Sejam muito bem-vindas! Oi, meninas. Eu sou Cis Soares, sou advogada e mentora de negócios. E sim, eu acredito que nós mulheres podemos ter uma vida equilibrada e com sucesso, né, Ju? É verdade, meninas. E eu sou a Ju Santos. Sou consultora de brand pessoal, atuo com mentorias de brand pessoal. E assim como as meninas disseram, eu também acredito que todas nós, mulheres, devemos e merecemos ter uma vida plena e próspera. E antes da gente começar o episódio de hoje, aquele recadinho de sempre. Não esquece de seguir a gente aqui no canal, de curtir o vídeo e, principalmente, compartilhe com o máximo de mulheres que você conhecer. O episódio de hoje tá muito legal. E eu tenho certeza que o conhecimento de hoje pode transformar a tua vida, né, Beta? É verdade. Hoje é muito especial, pessoalmente falando, porque é uma convidada que esteve desde o primeiro projeto do Xiaoyu, o primeiro brunch. Ela topou ir lá palestrar, compartilhar a história de vida dela. E eu fico muito feliz, porque ela faz parte do Xiaoyu. Ela é uma Xiaoyu. E hoje... E hoje ela vai compartilhar a história de vida dela, que é muito forte, muito impactante. Tenho certeza que vai nos tocar e vai tocar quem está aí nos assistindo. Ela tem uma história linda no empreendedorismo também e vai nos trazer insights e dicas aí valiosas para a nossa vida profissional. Pessoal, seja bem-vinda, Bru. Obrigada, que honra estar aqui. Já tô até mais virtuosa. Prazer estar aqui hoje. Eu quero honrar a vida de vocês, quero agradecer e quero dizer que é muito lindo ver esse movimento crescendo, né? Fui no primeiro, quero continuar indo em todos. Não cansem de mim. Não, jamais. Não. Jamais, Bru. Bom, inicialmente, vamos então perguntar como que é a história da Bruna Reis de hoje? A Bruna Reis atual. Eu acho que a minha história profissional, vou começar por essa, que eu acho que é mais fácil, né? Quando a gente pergunta quem nós somos, né? Qual página você está, a gente sempre tende a trazer o profissional. É super mais fácil, né? A gente trazer o profissional. Então, eu vou começar com esse. Hoje eu tô num momento diferente. Tô num momento mais introspectiva e mais alinhada, acredito, com o meu propósito. Então, muito eu bom. acho que eu tô nessa fase e vou amar compartilhar com vocês. Que lindo. Perfeito. E Bru, a tua história, pelo que eu conheço, né, brevemente, mas já conheço um pouco, ela é marcada de desafios, né? Superações. Superações. É isso aí, uma história de superação. E como é que foi isso, assim, a tua história pessoal? A Bru, desde pequenininha até chegar nos dias de hoje, como que a tua história de vida lá atrás impactou e deixou marcas para construir a Bruna Reis de hoje? Eu acho que quando a gente fala de viver, né, de estar aqui na Terra, vivenciando essa experiência, a gente não sai nunca ileso da vida. Então, às vezes tem gente que começa a superar desafios antes, tem gente que começa depois, mas a gente não sai ileso dos desafios, né? Então, eu comecei a cedo perceber os andares da vida. Então, com 6 anos, eu perdi minha mãe bastante cedo e eu morava só com ela. Então, eu senti muito essa perda, essa necessidade de adaptação constante.
E foi só acumulando depois durante a vida, né? Então, hoje eu lido muito mais fácil com adaptações, com estações novas. E eu acho que Deus faz isso na nossa vida, né? De colocar a gente em estações diferentes. Então, eu acho que eu comecei muito Verdade. cedo. Às vezes perguntam, Bruna, mas tu tem 28 anos e tu já teve escritório, tu já teve franquia e agora tu tá mentorando mulheres, mas como assim? Né? Eu digo, eu acho que eu comecei a ser treinada desde cedo. Então, eu fui. Deus me treinou para ser líder desde muito cedo. Eu não Muito queria. bom, muito bom. Me arrepiei. É, muito bom. Porque a gente olha para trás, né, e vê que hoje a Bruna Reis empreendedora é a Bruna Reis criança que passou por um momento muito desafiador e teve que aprender na marra a ser resiliente, né, a ser forte e como isso impacta nos dias de hoje, né? Eu Sim. gosto muito de falar que eu não romantizo o sofrimento de forma alguma. É. Verdade. É muito ruim sofrer, mas é bom ter sofrido. Então, Depois, depois que é. passa, a gente olha para trás e encontra propósito na dor, principalmente quando a gente ressignifica a nossa história, né, em Deus. A gente já vai falar sobre isso, né? A gente já vai falar sobre isso com a Bru. Então, mas assim, ao passar por dores profundas, né, Bru, a gente vê que tu não se tornou vítima, né, das tuas circunstâncias. E como é que tu encontrou forças assim para seguir? Onde que o que tu atribui a isso assim? E essa foi a primeira, né? Eu acho que a primeira perda começou com 6 anos de idade. Depois veio com as decepções amorosas e Ah. amizades. Depois a perda do meu pai, também aos 20 e poucos. E recentemente a perda da minha avó. E a gente ainda vai perder muitas coisas, muitas oportunidades, muitos negócios, muito contrato. E eu acho que a gente tem que se fortalecer ao decorrer, assim. A gente quer ser forte antes. E eu brinco, né? É muito fácil olhar uma pessoa dessas que tá empreendendo, que já teve perdas. Nossa, essa mulher é uma mulher forte. Sim. E eu sempre escutava isso, né? Dos meus coleguinhas. Nossa, se a minha mãe falecesse, eu não sei o que eu ia fazer. Então, eu escutava muitos esses comentários. E eu nunca entendia direito, porque eu não me via forte, não me vejo forte. Eu não sou uma mulher forte. Eu acho que é o Espírito Santo que é forte em mim. Então, eu deixo ele guiar. Tem coisas que tu vai me perguntar, Bruna, como tu conseguiu superar? Eu não Ele que sei. nos forja. Ele nos forja. Ele nos forja, ele sabe aquilo que a gente consegue lidar, e eu acredito muito nisso, assim. Eu lembro da perda da minha avó, eu tava com uma franquia grande já nas mãos, e ela faleceu à noite, eu escutei, eu vi o acontecimento ali, né, o hospital ligando pro meu avô, eu lembro de escutar isso, no outro dia eu fui auxiliar um cliente numa campanha aí, eu fui pro enterro, então eu não sei como que eu fiz isso, eu não sei como que eu consegui fazer uma entrega. Se tu me perguntar hoje, Bruna, como? Eu não sei. Tu sabe que é bem legal até tu falar sobre isso, porque eu tive o episódio do meu pai, né? Meu pai faleceu e na época nós trabalhávamos juntos. E uma das situações que me chocou muito, depois eu fiquei me perguntando, foi no exato momento em que eu soube do óbito. E o quanto eu consegui ter um raciocínio lógico de parar tudo, organizar tudo, sair, protocolar uma inicial que eu precisava protocolar em outro estado, dormir e estar depois no velório. Resolver. Porque, querendo ou não, a vida fez com que a gente aprendesse a tornar isso mais normal para nós. Óbvio que Deus tá em tudo isso. A gente não pode tirar isso, né? Deus está em tudo isso. Mas eu entendo que tem sempre as consequências de tudo que a gente viveu. Então, eu não sou uma mulher forte. Não, tu não é, tu sabe que o Espírito Santo é. Mas o Espírito Santo também estava lá em todos os momentos que a gente estava passando por essas dores. Quando a gente abre para deixar ele agir, abre o nosso coração, abre o nosso posicionamento, a gente consegue permitir com que essas ações aconteçam. A gente sofre muito quando a gente tenta ter o controle de tudo. Eu falo muito isso para as minhas lideradas, para as minhas alunas, para qualquer pessoa.
hoje, faz o teu melhor no hoje. A gente fica muito preocupada com amanhã, Verdade. e nós mulheres somos muito apegadas aos detalhes, e qual que é o look que eu vou usar, e qual que é o que eu vou fazer, mas o que eu vou falar, e A quais gente gosta de palavras que eu vou controlar, né? usar. A gente quer controlar Tudo. tudo. Então, assim, faça o seu melhor no hoje. O que eu comecei a pensar, desde os meus 6 anos, o que eu vou fazer no hoje? Então, o meu grande dia sempre foi o próximo dia. E ter essa esperança do próximo dia também, que amanhã vai ser melhor que hoje. Que amanhã vai ser melhor que hoje. E a gente vai depositando essa esperança e vai alimentando o nosso coração, né? Porque o coração sem esperança, ele cai na amargura. E eu acho que cai nessa revolta e cai nesse vitimismo. Isso. Então, eu sempre achei assim que eu ia ser feliz. Eu não estava feliz agora, Uau. mas eu Muito ia bom. ser feliz. E eu acredito profundamente hoje, quando acontece alguma coisa, eu falo assim, mas eu ainda vou ser feliz. Eu ainda vou ser feliz. Isso é uma esperança. Isso é uma Que vem esperança. dele. Tem aquele versículo que eu É. falo, é o versículo da minha vida, Jeremias 29:11. Sempre que alguém fala de esperança, eu me lembro. Que é, eu é que sei os planos que eu tenho ao teu respeito. Planos de te fazer prosperar e não causar danos. Planos de te dar esperança e um futuro. Então, quando a gente está passando por alguma adversidade, a gente tem que lembrar, não, opa, Calma. essa circunstância não define a minha vida, não define o meu destino. É passageiro, é Exatamente. temporário, né? Então, tem algo por vir. Porque o que Deus tem é o melhor para mim. E isso nos dá justamente essa esperança, né? Do futuro que tem por vir, né? Só que pra gente chegar nessa maturidade, de ter esse entendimento, a gente passa por muitos percalços, né? Com certeza. Eu tava assistindo uma pregação esses dias do Thiago Brunet, e ele falava muito sobre essa questão das perdas, né? Ele disse que até quando Deus leva alguém da terra, tem um propósito, que muitas vezes é do te fazer andar. É, Uau. muito. E eu entendi isso muito quando meu pai faleceu, porque a minha vida mudou completamente depois que meu pai faleceu. Eu saí de uma relação abusiva de 7 anos, se não fosse meu pai ter falecido, eu ter voltado para minha casa, sabe-se lá se eu estaria viva ou se eu estaria Tu voltou nessa pra tua casa pra relação. cuidar da tua mãe, né? No caso. Exato. Então, tudo isso, às vezes Deus tira pessoas do nosso caminho, pessoas que a gente ama, infelizmente, Uhum. né? Que a gente não consegue ter esse controle, pra gente poder se movimentar. Nossa, eu lembrei agora de uma mulher que eu sigo, ela mora em Santa Catarina, a Jéssica. Até se ela assistir esse podcast algum dia, fica aí o meu carinho a ela. Ontem ela postou uma coisa que me chocou até hoje, até agora eu tô meio mexida. Ontem ela fez 4 anos de casada e o marido dela morreu ontem, Nossa. de infarto súbito. Ela foi levantar para amamentar o filho e encontrou o marido. E aí, quando eu vi aquilo, eu falei, meu Deus, ela deve estar desesperada, imagina, né? Sim. Claro. Mas ela tá postando, agradecendo, e ela é cristã, uma família linda cristã. Agradecendo, e eu pensei, meu Deus, que mulher forte. Eu não sei onde eu estaria. Bom, o Instagram ia ser a última coisa do mundo que eu iria ver, eu ia estar Pensar, desesperada. E aí ela postou assim, ontem, a data que meu marido faleceu foi quando a gente fez 4 anos de casado. Eu não entendo o que Deus quer com isso, mas eu confio. Gente, aquilo foi um Nossa. tapa na minha cara. Confio. Foi um tapa na minha cara. É isso, sabe? E é entender aquilo que a Bru tava falando. A gente não sabe como que a gente é forte, porque a força vem dele, né? Tenho certeza que é o Exatamente. Espírito Santo iluminando ela, assim como iluminou cada uma de vocês nas perdas que vocês tiveram, né? E olha que engraçado, né? Shaul é força, né? Significa forte. Mas é força de um exército. E Deus é Deus dos exércitos. Então a força, do final das contas, da Shaul não é na força do próprio braço dela. É a Exato, força de de Deus, é a A força força do da fé. Espírito Santo dela, é É. a força da fé. Então hoje, uma mulher que tenta ser forte sozinha, né, na força do próprio braço, Tudo. pesa. A gente demais. realmente precisa olhar e falar, é Deus comigo, é Deus me iluminando, e abrir o coração, né, para Ele nos capacitar e nos ajudar. E Bru, como é que foi esse teu processo de conversão? Falando ainda sobre a tua Já que a história, gente já já tá, vamos né? entrar no profissional, né, enfim, na tua trajetória do empreendedorismo, né, no teu momento atual, mas ainda falando sobre a tua história pessoal, como é que se deu esse momento de conversão? Eu demorei um pouco pra entender. Hoje é bonito falar da fé, mas quando eu tinha 6 anos, Nossa. eu não entendia, né? A gente não tinha uma maturidade, obviamente, né? Mental, de entender, e de acreditar e de ter fé. Então, eu
eu acho que ali também vem um pouco da comunicação, porque eu sempre me posicionei onde que eu queria morar, o que eu queria fazer, porque como a minha mãe me conhecia, ninguém mais me conhece, ninguém conhece o filho tanto quanto a mãe, né, que tá ali amamentando, ela sabe, ela prevê o chorinho, ela vê umas coisinhas, então eu tinha muito isso com a minha mãe, ela antecipava muito as minhas necessidades, que depois não eram atendidas de jeito nenhum. Se eu não falasse, eu lembro muito bem do meu aniversário de 7 anos, assim. É feio falar isso, mas eu era uma criança, assim, que eu me posicionei muito cedo, porque começava a chegar e chegou um monte de gente, imagina, um ano após o falecimento da minha mãe, eu só ganhei roupa. Que criança quer ganhar roupa? Então, assim, não perguntaram nem assim qual Barbie, qual Polly. Qual Polly, E eu na época lembro da assim, Polly. eu disse na época da Polly. Eu adorava a Polly. Eu tinha um avião da Polly e tal. E aí, ninguém tinha me perguntado o que eu queria. E eu lembro que com a minha mãe eu tinha, né? A gente fala, o aniversário era o único momento que eu poderia escolher o meu presente. E tinha todo esse enredo do presente. Eu tive isso. E depois ninguém me perguntou nada, foram me trazendo um monte de moletom, um monte de coisa. E meia e coisa. Sim, pra criança isso é chato, né? Não é brinquedo. Vai fazer o quê com roupa? Não, eu peguei e falei, cadê o meu brinquedo? Eu quero um brinquedo. Então, eu comecei a me posicionar desde cedo na vida. Não, eu quero isso. Eu quero ser empresário, eu quero brinquedo X, eu quero morar em Porto Alegre, não quero ficar em Novo Hamburgo. Então, eu comecei a me posicionar muito cedo, desde pequenininha. E aí, Deus foi entrando na minha vida, porque eu fui escutando também o posicionamento de outras pessoas perante a morte da minha mãe. Na época, ela tinha 30 anos quando ela faleceu. Nossa, muito nova. Muito nova. Muito novinha. Então, foi um choque, não pra mim. Eu acho que quem mais sofreu, eu acho assim, claro que eu sofri muito, mas quem conviveu muito mais tempo com a minha mãe sofreu muito mais. Então, óbvio, minha família, coitada, eu nem ia ficar pensando em brinquedo, eles também estavam sofrendo muito. Claro. Então, mas eu comecei a me posicionar muito cedo. Hoje eu tenho uma facilidade maior de comunicação, me posicionar por conta disso. Mas eu escutava muito, tá com Deus, só que ninguém aprofundava a história. E eu fiquei ficando com raiva, olha isso. Só. Porque eu não queria que tivesse com Deus, que ele estivesse comigo. Sim. Ninguém me falou assim, não, tá com Deus porque os planos dele são perfeitos, porque Sim. nós tememos a ele. Ninguém nunca aprofundou, era, tá com Deus. Uma coisa Vamos meio bom. jargão, assim, meio protocolar. Meio protocolar, claro. Na situação ali, todo mundo chocado. É muita responsabilidade também falar pra uma criança naquele momento alguma coisa. Sim. Então, eu vi isso. Então, tá. Aí depois fui escutando histórias sobre, por exemplo, Bruna, você é muito forte. Bruna, você é isso. Você é aquilo. E eram palavras que não alimentavam a minha alma, como Deus alimenta, mas alimentavam o meu ego. Então, por muitos anos eu fiquei alimentada pelo ego e não era preenchida por Deus. Então, isso aconteceu muitos anos e eu fui vivendo essa vida achando que eu era forte. O empoderamento. Isso, do empoderamento. Eu me basto. Eu me Não preciso de mais basto. nada. Então, assim, eu achava que eu já tinha sofrido tudo na vida. Que nada era palho para mim agora. Então, assim, eu tinha essa... Eu acreditava um pouco nessa história. Eu sabia que não era verdade, porque no fundo todo mundo quer ser preenchido por Jesus. Eu acho que a gente No foi fundo, criada. a gente busca, né? A gente tem aquele vazio. A gente né? tem esse Tem uma vazio. frase que fala, nosso coração tem um buraco do tamanho de Deus, É, né? Que exato. ninguém vai preencher. Nem dinheiro, nem relacionamento. Isso mesmo. Então é bem isso. É bem isso, né? E como a gente busca fora, né? Com coisas materiais, com pessoas, com relações, enfim, com dinheiro, com sucesso, com diploma. Coisas que só ele consegue dar. E vocês sabem que eu sempre tive essa ciência, né? Por exemplo, eu tenho um relacionamento maravilhoso, né? O meu Glória a casamento, enfim. Mas eu sempre penso, meu marido não é meu ídolo. É. Em primeiro lugar tá Jesus, porque meu marido pode partir. Assim como partiu o marido ontem dessa minha amiga. E o que fica é Jesus. É ele que sustenta, né? É ele que sustenta. Então, assim, gente, não importa se você tem dinheiro, se você tem filho, se você tem uma carreira que você sempre almejou, se você tem um marido maravilhoso como eu. Não coloquem isso em primeiro lugar. Porque nunca, nunca estaremos 100% seguras de perder qualquer coisa dessas
e satisfeitas. Estaremos sempre insatisfeitas, né? Porque tem um buraquinho lá do tamanho de Deus que só Ele preenche. Exatamente. A expectativa não pode ser no outro nunca. Nunca. Porque são pessoas, são seres humanos, são falhos. A única pessoa perfeita que já existiu, Jesus, Deus. Mas, enfim, Bru, aí tu, ao longo desses anos, tu foi se tornando essa mulher forte, empoderada. É que é mais fácil. É mais fácil a gente tentar preencher com o ego, porque quando a gente vai na busca de Jesus, Jesus, ele molda o nosso caráter e é muito difícil lidar com isso se a gente não tá preparada. Então, eu sei que não veio antes porque eu não estaria preparada. Perfeito. Sim. Então, assim, não tô... E até hoje, assim, às vezes eu tenho que... tomo um tapinha e eu tenho que me recuperar, assim. A pedrada vem. Eu digo, todo dia de manhã quando tu abre, tem uma pedrinha ali pra ti. Eu digo assim, às vezes é uns dias de inspiração, outros dias de correção. Perfeito. Muito Então, bom. eu não tava no momento de ser corrigida, eu precisava ser acolhida. Uhum. Então, acho que o ego, ele teve esses anos, assim, comigo. Então, eu achava que a carreira ia me preencher, que sociedades iam me preencher, que o negócio agora ia me preencher. Então, e eu não fui, assim, direto. Sofri e todas as outras áreas da minha vida eram tranquilas. Eu tinha muita dificuldade no colégio, eu sempre fui uma aluna terrível. Então, Nossa. assim, Não dá pra imaginar, né? fui uma aluna terrível. Os professores sabem. Então, assim, não que eu incomodasse, mas assim, eu era uma mulher que eu tinha uma certa rebeldia. Eu não tinha esse vitimismo, mas eu tinha uma certa rebeldia. Eu me sentia superior porque eu já sabia o que eu queria da minha vida, eu já queria empreender. Então, eu não queria estar ali. Eu não fazia nenhuma questão de estudar sobre física. É o lado sombra da pessoa que não é vitimista, né? Exatamente. É o lado O lado sombra. sombra. E era tipo sombra mesmo. Era. Vá, não. Então, eu tinha isso, assim, eu já sabia muito bem o que eu queria atingir. E isso me ajudou porque eu não deixava as críticas entrarem no meu coração. E mesmo eu sendo uma menina que depois ficou órfã, né? Nesse momento eu era órfã, tinha perda só da minha mãe. Eu escutei coisas horríveis sobre a minha educação, sobre ao meu respeito. Então, as pessoas, elas também... É um monte de pessoa ferida nesse mundo, entende? Então, às vezes, é muito nítida a tua ferida, que é a perda de alguém. E, às vezes, são coisas que acontecem em casa com pessoas vivas que a gente nem sabe o que tá acontecendo. Então, eu escutei muita coisa, mas esse meu lado sombra, ele meio que deu uma esquiva, assim, né? Nessa parte da minha vida, que o colégio, pra mim, foi muito pesado. Eu, depois da 6ª série, 7ª série, eu só peguei recuperação. Eu me sentia burra. Então, a minha inteligência sempre foi apurada para negócios, para artes. Então, eu pintava quadro, aí pintava os quadros, vendia tudo, meu avô ficava louco. Desde pequenininha. Já Olha vendia. só. Então, levava a câmera, tirava fotos dos meus colegas já desde sempre. Então, eu já Gossip Girl eu lia, não tinha série sim, ainda, não gente. tinha Eu série. lia. Então, eu sempre fui desse universo assim, das mulheres Legal. empoderadas, né? Naquela Sim. fase mais Sim. das sombras. É, assim. muito bom. Então, eu tive a superação, posso dizer assim, a única área que não foi afetada de superação, que eu não tive uma dificuldade tão grande foi na saúde, assim. Deus me fortaleceu sempre com uma saúde, até às vezes imerecida. Porque o resto sempre foi muita superação, assim, até na comunicação com a minha família. Meu avô tem 86 anos hoje, gente. É muita diferença de idade. Idade da né? minha mãe. Eles não entendiam nada que eu queria. Discrepante. Nossa. Então, eu tinha muita dificuldade de comunicação no colégio, muita dificuldade de comunicação em casa, muita dificuldade de comunicação com as minhas amigas, que eram muito imaturas pela minha visão, porque eu já sabia o que eu queria, eu já lidei com perda. Então, eu não sabia com quem desabafar. E aí começou essa necessidade dessa busca por algo a mais. Perfeito. E na época eram os livros de autoajuda. Nossa, me achei. Que era essas superações das pessoas que eram muito ruins no negócio ou que tinham histórias tristes
e que viraram multimilionárias e tudo mais. E eu digo, sou eu. Essa é a minha história. Ai, não, olha. Mas tu sabe, Bru, que antes de eu despertar pra Jesus, eu entrei num modo caverna, assim, onde eu foquei muito em autoconhecimento. Eu sou muito grata a essa época. E aí, um dia, eu me deparei com uma frase de Santo Agostinho, que é o pai da igreja, maravilhoso Agostinho. Ele fala assim, Senhor, permita-me que eu me conheça para que eu possa te conhecer. Aí, sabe o que eu tive o discernimento? De que primeiro o autoconhecimento, para que eu tenha um pouco de maturidade ali, para Jesus realmente chegar na minha vida e eu conseguir perceber e valorizar, né, isso. Então, assim, primeiro o autoconhecimento, primeiro eu me conheci, para que eu possa conhecer a Deus. Então, assim, cada um tem o seu processo, mas não quer dizer que tá errado, né? E a gente tem que ser grato por cada fase, né? As fases de dor, de dificuldade, enfim, essa fase que às vezes a gente vai para os livros de autoajuda, né? E se afunda ali achando que é aquilo, mas não que é totalmente desprezável. Não, na minha época foi assim, na minha vida também foi assim. Primeiro o autoconhecimento para depois entrar a espiritualidade. E tu sabe que falando até sobre isso, assim, acompanhando algumas mulheres, analisando a questão de desenvolvimento espiritual mesmo, conhecimento da palavra, identidade, que eu digo que é muito mais até do que o conhecimento da palavra, é a identidade. Quem se autoconhece e chega já se autoconhecendo, tem muito mais facilidade. Muito mais facilidade. Parece que, assim, ó, na corrida do arco em direção ao alvo, corre, assim, ó, sai 10 quilômetros na Por isso que frente. o autoconhecimento é o autoconhecimento e o conhecimento do alto, né? Literalmente. São os dois, né? O autoconhecimento, ele é a base de tudo, né? Se a gente não se conhece, É verdade. como é que tu vai saber o que tu quer pra tua vida? Como é que tu vai saber quais são as relações que tu quer, quais são o trabalho que tu quer, o que vai te prender, sabe? Não tem como. Não tem existe, como. E tudo também vai do que os outros vão te dizer. Se tu não te conhece, o que o outro diz tá certo. Te define, né? Vai te definir, vai te influenciar, vai te paralisar. E aí a gente entra na questão das comparações. Se tu não te conhece, tu vai ser definida por aquilo que os outros acreditam que tu é. Isso, Verdade. exatamente. E aí tu entrou, então, nesse modo autoajuda, né? Nessa fase. E que tem também essa desassociação que a gente faz da pessoa que nós somos e da pessoa que nós gostaríamos de ser. Então, a gente faz isso nos negócios, a gente faz isso na vida. Então, assim, eu queria ser uma pessoa X, eu sou outra. Então, assim, eu queria ser uma mulher que ia bem no colégio. Eu queria, eu não gostava de pegar recuperação. Sim. Mas eu nunca, eu desassociava, era para escrever alguma coisa, eu estava escrevendo sobre a vida que eu ia ainda viver. Então, eu acho que eu já tinha isso muito à frente. Eu queria saber da minha faculdade, eu queria saber da minha viagem, eu queria saber da minha maioridade, que eu queria Quantos anos pegar tu tinha nessa herança. época? Eu tinha 15, Imagina. 15, 14 Olha anos. só. Eu queria saber quando eu queria pegar minha herança logo para fazer meus investimentos. Eu sabia tudo que eu queria fazer. Então, eu não tinha acesso ainda, mas eu já tinha negociações, assim, já com a minha Olha só. família. Mas eu acho que eu comecei a tirar um pouco essas máscaras nessa fase ali de 15, 16 anos, porque eu achava que ia ser preenchida com a viagem da Disney. Que eu achava que ia ser preenchida com um pouquinho de acesso à herança. Também não era aquela herança. Assim, né? Parece que... Então, assim... Mas minha família sempre foi muito empresária também. Então... E também tinha essa visão, né? Dos meus avós, eu vejo a minha família também se autodesprezando. Então, eles são empresários, não gostariam que eu fosse empresária. Porque eles sofriam muito com essa questão da economia. Sim. Eles desejavam em mim, projetavam em mim a estabilidade. Concurso público. Concurso público, coitada, não consegui nem passar na série. Que real, a mulher que tu quer e a mulher que eu sou. Não, e eu já vendendo um monte de coisa, eu era... Já tinha no Porteira, sangue, ela não empreendedorismo. É triste, né? Eu também sempre Me indico. ensinaram isso. Mas o que brilhava os olhos, eu acho que era a projeção que eles tinham sobre eles. A projeção, eu acho que afeta muito a vida das mulheres. Porque a gente, às vezes, projeta a nossa vida baseado sabe, é muito mais fácil a gente admirar uma força que a gente não tem. É difícil a gente admirar uma força que a gente tem.
eu não admirava a minha força de ser resiliente com as perdas. Então, A gente não valoriza a nossa história. a gente não valorizava. Isso, a gente Eu não valoriza gostava nossa de falar história. minha história. Eu já ouvi tu falando isso, que tu não gostava tenho- de é, contar o que até passou. hoje, assim, É? eu sou meio assim, hoje tô diferente. Eu me lembro que num brunch tu falou pra mim É isso. verdade. Olha, Tenho bah, muita muito. dificuldade. Que verdade. legal isso que tu falou. Porque tu contar isso é um. É uma porque superação. É uma Porque se a gente for superação. ver, a grande maioria desses livros, biografia, é a história verdade. contada. É verdade. As pessoas acabam valorizando. Eu, quando vou fazer alguma mentoria com alguma cliente minha, eu sempre digo pra ela, a primeira coisa a fazer, me conta tua história. Me escreve. É tão poderoso. Pega Pega um momento teu em casa e senta e começa a escrever a tua história nos detalhes, desde a época que tu nasceu, que tu lembra, e vai trazendo. Porque às vezes ali tem uma força tão grande na nossa história que a gente não valoriza e a gente quer valorizar a história do outro, a superação do outro. Sendo que quando a gente começa a olhar, todos os dias a gente se supera de alguma forma. Eu tô escrevendo o meu livro agora, né? O capítulo que eu vou participar de coautoria com outras mulheres. E meu Deus, que história forte, poderosa. Que bom exato. que eu passei por tudo que eu passei, porque senão eu não teria livro pra escrever. E formou a mulher que tu é hoje. E formou a mulher que eu sou hoje. A tua Não, história, total. tudo que tu passou, as Perfeito. perdas, os acertos, os erros, tudo serviu pra ser quem nós somos Bru, hoje. antes então da gente entrar no empreendedorismo, né? Que as gurias Agora já tô perguntar. coçando a língua já. Mas eu quero saber, assim, o momento de despertar. Quando é Foi que... quando eu perdi minha avó. Porque eu perdi meu pai, tava assinando uma franquia na época. Eu perdi meu pai e eu ainda sentia, assim, aquele mundo desabar. Mas eu ainda tava assim, tipo, tá, eu sei lidar com isso já. Sabe? Tipo, Sim. nenhum luto vai ser difícil para mim. A gente tinha sim. essa presunção. Mas quando a minha avó faleceu, e a minha avó ela já tava doentinha, ela tava na UTI na época. E ali foi o meu despertar, ali meu mundo caiu. Eu achei que eu ia, tipo, não, uma senhora, né? Já tá na UTI, né? Mas não, eu ainda tinha aquela esperança no coração, né? Porque quando vai na UTI, não sei quem teve a experiência de ter, Sim. é uma água assim, melhora, volta. Então tinha esses declínios, assim, né, de saúde, avanço. E por mais que a gente olhe no racional, que aquilo ali não tem mais jeito, que os médicos falam, e eu comecei a sentir isso no meu coração, mas não, é Deus que diz, é Deus que diz. Então a gente, às vezes, o despertar vem num momento que é necessário um milagre, assim. Então, eu acho que foi nessa Lindo. época, assim. Eu já lia sobre a palavra, já buscava, porque na biografia também tinha superações, né? Tinha Deus Deus, ali, né? E então eu tinha esse Deus, assim, o meu amigo, mas não era íntimo. Perfeito. Então, assim, foi ali que eu me quebrantei, assim. Eu sempre achei que era pros outros, então passar direto nas coisas era sempre pros outros. Pra mim era super difícil tudo. Difícil passar no colégio, difícil passar na autoescola. Ih, é tudo difícil. Eu consigo, mas é que é difícil. E eu tinha essa crença sobre mim, que é tudo muito difícil. Eu lembro de ter ido num aniversário de uma amiga e a pastora me chamar, tinha um batismo. Aí cheguei lá, aí difícil de novo, porque eu não tinha levado roupa preta, eu não sabia o protocolo. As pessoas que não sabem, eu não sabia. Eu só fui. Aí tava lá, um convite, né? Era o batismo, então eu não tinha pegado os sinais, assim, antes. Não foi uma coisa que eu me preparei, que eu pensei, Entendi. que eu levei a roupa, que eu levei gente pra me assistir. Então eu acho lindo quem vai com cartaz. É como se a tua vida, as coisas fossem acontecendo. Foi É. acontecendo, eu Tudo. não preparei. Até o Então, assim, encontro, de fato, né? Até tu exatamente. encontrar Então, Deus. todo mundo chegou na água, porque daí eu comecei a me sentir de novo deslocada. Porque eu nunca tive a plateia, a torcida. Entendi. Então, assim, a torcida é eu por mim que eu vou conseguir. Tu e Deus. Eu e Deus, assim. Então, assim, a autoescola tinha, né, as mães, os pais abraçando. Eu fui sozinha e nem falava mais nada, que eu paguei de novo. Do meu bolso, entendeu? Então, eu sou assim, eu tenho essa dificuldade de incluir, às vezes, as pessoas nas minhas coisas, assim. E nesse dia não foi igual. Eu levei umas amigas, assim, eu digo... Aí eu mandei uma mensagem pra uma única conhecida que eu tinha, que ia na igreja. Falei assim, tu tá aqui? Eu falei, se ela estiver aqui,
eu entro aqui, né? Eu não sei como se faz, os cabelos, não entendi nada, assim. Se ela estiver aqui, eu entro, porque ela é a única pessoa que eu conheço. E eles estavam perguntando quem conhecia, se tinha. E aí aquilo me deixou deslocada. E aí eu mandei mensagem pra ela, não, mas eu tô indo aí. Ah, que legal. Aí eu falei, aí só que já tinha todo mundo se batizado. Eu falei assim, ela vai chegar, eu vou falar pra ela que eu adorei, mas eu tô indo embora. Então, assim, mas aí Deus preparou um momento, assim, que eu sabia que era pra mim. Porque se não fosse assim, talvez eu não... Muito Foi bom. no silêncio, porque eu sou muito do agito, muito da comunicação. E momentos íntimos, pra mim, eu levo muito a sério. Então, eu não queria nessa bagunça na minha cabeça, assim. Porque era a gente gritando do outro lado, tinha até cachorro. E não sei o quê, e cartaz. E eu lá sozinha, deslocada. De novo. Menina órfã, sozinha, deslocada. Isso não é pra mim. Veio no meu coração. O diabo quer nos tentar. Às vezes, quando a gente vai tomar uma decisão, ele vai vir a vozinha de novo. Tu não consegue. Tu já repetiu, tu já errou, tu já Não tu é já pra não ti. tem nada, É. não é pra ti. Então, ele vai falar. Ele vai vir essa vozinha. E aí, tu tem que dar aquela Esperar. respirada. E eu respirei, tinha um momento assim, e eu botei na minha cabeça duas coisas. Se a minha amiga viesse, e se fosse com o pastor Maurício e a Janine, eu faria. legal. Senão, eu não conheço ninguém. eu não- Sim. E tinha um momento, eu vi assim, a minha amiga chegando com a roupa, e eu olhei, a piscina só tinha... Os dois. Era tipo assim, Eu a falei, confirmação da gente, confirmação. confirmação da confirmação. Deus é muito Ah, bom. Todo muito mundo maravilhoso. levou lá os seus certificados, eu não levei nada, não seja nada. Porque eu sou Sim. mais quieta, assim, nesses momentos íntimos. E eu acho que Deus me trata muito no íntimo. E essa foi minha... Que lindo. Claro, E desde assim. então, tu encontra ele no secreto. Eu Encontrei vejo ele que no tu secreto. teu momento de devocional é sagrado, né, Bru? E Todos os dias. tu continua nesse progresso, porque é pro resto da vida, Pro resto da né? É muito bom. É um eterno lapidar, né? Verdade. Não, é o que eu digo, no secreto a gente tem os nossos maiores encontros, né? Deus sabe como falar com a gente. É A gente verdade. tem que deixar ele agir. É. A gente quer, e aí vem de novo a projeção. Porque tu viu uma outra pessoa receber uma palavra, tu viu o testemunho que é lindo do outro. E aí isso te afasta, às vezes, de muitas coisas que tu quer na tua vida, inclusive de ter mais intimidade com Deus, porque tu projeta o momento perfeito. Então, Perfeito. eu acho É. que isso é... A comparação, de qualquer forma, ela vai te paralisar. É. Ou tu te coloca num patamar muito acima, comparando com pessoas que estão abaixo, ou tu tá embaixo. Os dois, tu vai acabar te paralisando. Exato. Verdade. Então a gente não pode focar nisso. E agora entrando no assunto empreendedorismo, vamos falar sobre comunicação. Tu já falou essa palavra várias vezes e tu sempre trabalhou com comunicação. Como é que é isso pra ti? Se a gente for parar agora pra dar uma analisada, antigamente tinha muito a questão de visual, era TV, era coisas grandes, revistas. Agora qualquer um com um telefone celular está se comunicando. Amém na geração certa. Como que tu pensa nisso? Como que foi essa tua trajetória? Hoje tu lida só com mulheres, né? Isso. E então conta um pouquinho pra nós sobre isso. Eu sempre amei comunicação, por essa necessidade de ter que me posicionar De olhar pra tua sempre, história. de olhar pra minha história e ficar, não, Ali eu tem quero. respostas. Exatamente. tem. Eu tive esse insight há pouco, tá? Com É. a minha psicóloga, a doutora Érica, onde a gente revisitou isso, porque eu não gostava de falar. E a gente começou a tratar isso. Por que eu não gosto de falar da minha história? É porque tem coisas que ainda dói. E eu acho que ainda vai doer. Então, eu tenho essa preocupação. Imagina como é que eu vou falar de negócio, como é que hoje eu vou ser líder e eu vou chorar num podcast, eu vou me emocionar. Então, às vezes a gente tem essa preocupação, nós mulheres que temos um negócio, um CNPJ para cuidar. Então, assim, eu não tô sozinha, eu tenho uma equipe, eu tenho uma reputação, né? Eu falo assim. Então, ela é importante ser cuidada, mas revisitando a minha história, eu fiquei ainda mais forte de contar e trazer. Até coloquei um Reels nesses últimos dias, mostrando o lado ruim da história, né? Porque às vezes a gente só mostra o lado positivo. Eu tinha essa mania de mostrar só a glória, né? Que é tudo lindo, tudo legal. E eu já fiz foto, eu tô com muitas marcas que as pessoas conhecem, e é legal, e é lindo. Então, eu tô me lapidando, Deus tá pedindo para que eu mostre um pouco mais. Para que eu tire um pouco essa pomposidade e mostre o outro lado, sabe? Com mais
adesão, sabe? Hum. E a gente vai passar por momentos desafiadores na comunicação, se posicionando sempre. Né? Sim. Que às vezes se posicionar com o que a gente quer e com o que a gente é o mais importante de tudo. Porque a gente tá nesse boom do empreendedorismo e aí talvez tenha uma mulher aqui achando que é errado ela ser CLT. E não é. Não. Perfeito. Então, acho que é É. importante a gente ver isso, porque às vezes a gente admira o que a Bruna tá postando, o que a Ju tá postando, o que a Roberta tá postando, e a gente quer viver isso, mas a gente tem um outro propósito, sabe? É, Perfeito, exatamente. E empreender não é para todo mundo também, Não é, né? não. Tem mais isso. Porque qual que é a tua história? Qual que é o propósito que Deus tem pra ti? Qual é a tua Precisa identidade? O que ter que tu propósito. precisa resgatar isso. Não é porque tu tá olhando pro outro que tá dando certo pra ele que vai dar certo pra ti, né? Que é É. aquilo que Deus tem pra ti, né? Tu sabe que eu vejo muito atendendo mulheres, né, empresárias, que a grande parte que tá com problema na empresa em si não vê propósito naquilo. Porque começa muito pagando-se as contas, porque a gente sabe que tem que se pagar as contas, né? Mas não tem um propósito maior. Não sabe pra quê, no que ela é útil e no que Deus quis pra ela, naquele negócio que ele deu. Porque Deus deu tudo pra nós, o negócio também. E aí a gente vê mulheres que estão muitas vezes perdidas e daqui a pouco sim, o CLT é pra ti. Então não é porque hoje tu vai ficar te comparando. Pode ser, sim, que tu queira empreender, que tu possa, que tu tenha o tino, que nem a Bru desde pequenininha. Mas não. Pode ser que, de fato, o CLT ou o próprio lar também. É, o próprio lar, Sim. como deve, É um grande né? negócio. Mulheres donas de casa Nossa. estejam Muito. nos assistindo e tudo, na verdade, é o empreendedorismo, porque a gente tem que Nossa, empreender o quê? As exatamente. nossas forças. Não é porque tu é funcionária pública que tu também tem que ficar tocando com a barriga. Eu falo, minha mãe é funcionária pública, mas eu brinco que ela é uma empreendedora, porque ela veste a Ah, é. camisa e ela trata lá o órgão dela como Ah. se fosse uma empresa. E se todo mundo fosse assim, né? É, como Se seria, todo, né? se todo funcionário público fosse assim, então Seria a tão dona de bom. casa, bom, a mulher de Provérbios 31, né, era gestora do próprio lar. Se ela olhar para casa dela, para aquilo que ela tem nas mãos, como uma empresa e cuidar com zelo, com dedicação, né? Né? É. Mas então isso é uma coisa isso. bem interessante, porque se a gente for parar pra pensar, assistindo, eu gosto muito de assistir pregações, né? E uma dessas pregações que eu estava assistindo, o pastor falou: muitas vezes a gente reclama do trabalho que a gente tem naquele momento. E aí ele deu o exemplo: daqui a pouco tem uma pessoa que tu serve cafezinho no teu trabalho. Mas deixa eu pra pensar, por que Deus te colocou pra servir o café? Quais são as pessoas que ele tá querendo te conectar ali? Uhum. Qual é o propósito da mensagem que tu precisa levar para aquele ambiente? Perfeito. E a gente não consegue, às vezes, entender do porquê que Deus nos coloca em certas situações, nos conecta com certas pessoas, nos coloca em trabalhos que muitas vezes a gente não quer estar, porque ali tem algum É propósito. verdade. Exatamente. Então, quando a gente começa a mudar esse olhar também para aquilo que a gente faz, em vez de reclamar, para e pensa, Perfeito. pergunta para Deus: Deus, o que eu preciso fazer aqui? Por que o Senhor muito me bom. colocou aqui? Por que o Senhor me conectou com essa pessoa? Por que eu tô nesse trabalho hoje? Porque muitas vezes a gente quer começar grande, né? É. A gente quer pular etapa, a gente vive essa A gente não gosta do geração de processo. pular etapa. A gente quer. Sinceramente, tu acha que eu gostaria de ter 7 vezes repetido e 7 vezes na autoescola? Não sei se foi sério. Exemplo. Mas É que o 7 é bíblico, né? Isso aí. Deixar essa na dúvida. Mas é isso, a gente quer pular as etapas. Se tu perguntasse pra mim, Bruna, você gostaria de passar por isso pra ser mais forte, mais empresário? É claro que eu vou te dizer, não, eu quero passar de primeira, eu quero ter a glória de primeira, eu quero pegar o certificado, eu quero sair. Meu avô dizia assim: passa, que daí a gente vai pra praia. Eu nunca sim, conseguia ir né? pra praia em Ai. dezembro. Eu tinha que fazer a prova em janeiro e eu ficava lá. Então, assim, sempre foi uma cultura minha. E aí eu acho que eu levei pra vida, eu vou passar por isso um pouco mais, mas eu não vou desistir. Então, isso Perfeito. criou essa cultura em mim. É óbvio que a gente quer fugir dessa cultura. Se tu perguntasse pra mim, Bruna, tu gostaria de... Eu fiz isso, mas Deus quis me tratar dessa forma, que ele sabe que eu preciso.
Então, né, se esse alter ego, aquela sombra, se eu acertasse tudo de primeira, aí sim que é intocável, Deus né? conhece Deus conhece. tudo. Desde o ventre Sabe e até o vai dia falhar. da nossa E essa morte. questão também é bem importante de querer pular etapas e não aceitar o processo, né? É. E aí a gente vem naquela questão assim, hoje com as redes sociais a gente vê pessoas pulando muitas etapas, E né? a queda é grande. É exatamente sobre isso, né? E como que tu, como profissional. A queda foi grande. Não! Pode ser, pode não ser, mas eu queria que tu desse um conselho uns para que elas reais não aí, ó. tivessem essa queda. Pra quem tá começando a empreender, Eu né? acho assim, a Pensando. primeira coisa, meu avô me falou isso e eu levo pra vida. É não empreenda no seu hobby. Uau. Então, acho que assim, a gente tem que empreender onde a gente tem talento. Então, às vezes, a gente não valoriza onde a gente tem talento. Então, eu queria muito empreender na área da beleza. Hoje eu atendo várias empresas da área da beleza, porque eu gosto muito, me identifico, eu gosto de criar conteúdo e acabo trazendo atração e muita criatividade para esse nicho, que é um dos quais que eu trabalho. Mas na época eu queria abrir uma empresa de estética. Fiquei eu e a Agatha, janeiro e fevereiro, aqui em Porto Alegre. No calor. No calor, menina. Pensa o calor. Caro o curso, viu? Caro. Mas não foi tão caro quanto um negócio. É. Então, ali foi pra eu ver. E meu avô falou assim, pra gente não ficar refém de funcionário, tu tem que saber, senão eu não vou te respeitar nunca. E aí eu não dava bola, né? Que tinha feito curso de administração. Ah, Ele era apenas um aposentado. que Ó, horror. pré-agora. Então assim, claro, e a gente gente bom. arranja as desculpas certas pra fazer a coisa errada. E eu acho que Deus trata isso. Então, às vezes, sempre vai ter uma respostinha, e aí, de novo, é aquela vozinha interior que é o diabo, que a gente tem que falar sobre isso. A gente tem que entender as estratégias do inimigo pra tratá-las. Pra gente, Exatamente. E ele é existe astuto, essa né? guerra. Ele vem, ele sabe exatamente o que vai Exatamente. corromper o ser humano, a vaidade. A vaidade, o ego. Somos seres humanos vaidosos, a gente é egocêntrico, a gente é egoísta. Deixa eu parar para analisar bem no fundo. Muitas vezes as nossas motivações são erradas. A gente pode fazer a coisa certa com a motivação errada. E aí a gente começa a ver ali a raiz mesmo, é o egoísmo. O orgulho. O orgulho, né? ego, Orgulho. vaidade. Sabe que assistindo aquele filme do Brasil Paralelo, tem uma parte que fala Maravilhoso. sobre isso. Quem não assistiu, gente, assista. Tem uma parte que fala sobre isso e que ele fala assim, levar ele até o topo. Você, o que eu digo diabinho, o estagiário. Aham. Você foi muito rápido, você trouxe ele para perto de casa muito cedo, com 6 meses. Você poderia ter feito ele subir muito. E Que era muito pra ser pro em 2 topo. anos. Porque no topo, depois que ele caísse, ele não se levantava mais. É. E aí ele vai se aproximando cada vez mais de Deus, porque daí Deus vai colocando pessoas no caminho dele pra ir começar a aproximar ele de Deus. Eu vou assistir. Maravilhoso. Também não muito bom, assisti. muito bom mesmo. Tá, mas já que a Bru entrou no assunto conteúdo, eu sei que tu é bem ativa em redes sociais, né, Bru? Teu Instagram é lindo. Então, tem muitas mulheres que querem começar a empreender, que querem começar a ter o seu negócio no digital. E a gente sabe que não é simplesmente abrir uma conta. E agora eu sou empreendedora, começo a criar conteúdo. Né? De que forma essas mulheres elas podem começar a pensar? Né? Elas têm um negócio ou querem empreender mesmo. Por onde elas começam esse processo? Eu acho que a gente também deve mesclar, né, o online com o presencial. A gente não pode ser uma pessoa na conta do Instagram e outra pessoalmente. Então, é que nem eu brinco, eu sempre vendi quadro, gostava de falar com as pessoas. Eu gostava de ir para casa das minhas amigas que tinham os pais mais novos e casados e tudo que eu não tinha, e escutar a história e perguntar, ter dicas, então falar com as pessoas. Então, se tu quer atenção das pessoas, tu dá atenção para as pessoas. Tu busca te informar, te conectar com elas. Tu pergunta para elas, né? Às vezes eu tive vários insights de pessoas que falaram, Bruna, você é boa nisso. Você deveria trabalhar com isso. Nossa, você é muito criativa. Você já leu esse livro? Então, eu recebia muitas indicações. Eu acho que a mulher, ó, todo mundo que tá assistindo aqui agora, faz assim, ó. Ó. Tira esse peso do ombro. Quando a gente for se comunicar, seja no Instagram, seja na vida, de tudo tem que vir de nós.
Nossa, eu tenho que saber como eu vou me comunicar. Eu. Tira o eu. Gente, perfeito. A Bru fez isso num brunch, que a gente tava lá. Sim, Palestrando, correndo contra o tempo. Aí chegou a hora da Bru, respirem. Eu, cara, que genial! Meu Deus, eu tava lá a milhão. E é bem isso, né? É. É a gente parar e respirar um pouco. Ela começou a palestra É. dela, respirem. Eu falei, uau, muito que bom, genial. não, muito bom. Porque a gente acha que a comunicação vem tudo da gente. E para a comunicação Perfeito. existir, a gente precisa de duas pessoas. Verdade. De um emissor e um receptor. Então, essa é a premissa básica de comunicação. Então, a gente já tá lá na estratégia, a gente tá lá no post, a gente tá lá no look. Calma, a gente vai chegar lá, tudo é importante, tudo tem seu grau de importância. Mas a primeira fase, eu acho que é tirar um pouco esse ruído de comunicação, que hoje é a minha principal etapa do meu negócio, hoje, que eu faço, é tirar ruído de comunicação. Tirar ruído de comunicação. Do emissor com o receptor, da gente mesma conosco. Então, respirar, eu acho que respirar para poder comunicar a Perfeito. primeira Às vezes coisa, não é assim, hoje em acrescentar dia. coisa, ficar acrescentando. É, É. eliminar primeiro os ruídos, né? Eliminar os ruídos para Peguei comunicar com... 3 insights aqui Eu com a não- Bru, valiosos. Primeiro, para quem Já quer... tô anotando. Primeiro que empreender não é para todo mundo, tá? Se isso faz parte da tua história, do teu propósito, né? Segundo, que para começar a empreender não empreenda com hobby, né, Bru? Uhum. Perfeito. E terceiro, sobre comunicação, para quem quer começar a se Relaxe. comunicar, relaxa. Relaxa, tudo bem, respira. Tudo vem da Muito gente, bom, a gente muito pode bom, deixar Bru. as pessoas nos ajudarem, Isso aí. sabe? Então, Ai, Isso aí. as muito, pessoas muito vão bom. nos ajudar e eu Perfeito. acho que a gente tem que também orar sobre isso, não só sobre os nossos pedidos, mas também de colocar pessoas certas na nossa vida. E, É, Bru, muito bom. posicionamento, que é o teu know-how, né? Hoje você fala bastante sobre o protagonismo da mulher, o posicionamento dela. Anda muito junto com a visibilidade, né? Não tem como, enfim, a gente ser protagonista da nossa própria história, se posicionar para querer atingir resultado, alcançar gente, servir o mundo com os nossos talentos. Mas como uma mulher com virtude, como uma mulher com valores, ela pode fazer isso sem ferir os princípios dela? Porque hoje a gente vai, se a gente for se inspirar, né, um bando de tudo. gente aí, meu Deus, né? Bah. Não tem como, porque, tem. claro, a internet é maravilhosa, ela democratizou tudo, mas lá tem de tudo. Então, uma mulher que quer se inserir nesse meio, Ela mas deu sem voz pra ferir... muita gente que não precisava. Exato. Tudo ok, democracia, olha tudo azul. bem, liberdade de expressão. Mas tem lugar para todo mundo. Mas justamente essas mulheres que têm que estar, né? Essas mulheres boas, com valores, com princípios, elas têm que se posicionar. Como que se faz isso sem ferir os seus valores? Eu acho que quando a gente é uma mulher sábia, a gente também tem muita prudência, né? Então, eu vejo muito isso nas mulheres cristãs, principalmente, dessa preocupação de será que eu vou me exibir? Será que isso é vaidade? Então, é uma coisa que eu também, às vezes, me pergunto e fico, né, meditando sobre isso. Eu acho que hoje a régua de atração, ela é muito alta, né, com as redes sociais. A gente vê coisas, helicópteros e carros e tudo. Helicópteros. E A vida luxo, perfeita. A vida perfeita Bolsas e tal. caríssimas, adoro. Como se fosse só isso na rede É, social, né? unboxing de luxo Ah, todo boxing dia. de luxo. Mimimei. Então, eu acho que a gente tem que ter esse discernimento diário, essa busca diária, que a gente vai saber o que fere e o que não nos fere. Então, tinha uma época que eu achava que eu estava ferindo alguns princípios porque eu postava muita coisa de academia. Uhum. E foi uma coisa que foi curada. Esse ano é um pilar que eu tô trazendo muito, o pilar de saúde, que eu acho muito importante. Foi o pilar que me sustentou até então, porque eu tinha dificuldade em todas as áreas, mas a saúde, ela sempre foi uma área um ponto forte. Então, eu sempre me preocupei um pouco com a saúde, sempre tive saúde, eu sempre me movimentei. Então, me dediquei pro esporte, que no esporte a gente tem muita superação. Perfeito. Então, não quer dizer que às vezes eu saio de legging. Então, assim, às vezes a gente tem que tirar um pouco essa Religiosidade. Gente, tirar um pouco disso pra Perfeito. poder transmitir a nossa mensagem. Então, eliminar esse ruído Perfeito, também. Por que perfeito. você não consegue se comunicar? Porque você tem medo de um possível ruído. E o Bloqueios. ruído, ele não é ruim. O ruído, ele vai existir. As pessoas, elas precisam se alinhar. Eu acho que não ter medo do alinhamento é muito importante. Às vezes a gente vai fazer uma coisa, Deus vai nos alinhar, as pessoas vão nos alinhar. Mas se colocar à disposição, ser protagonista da sua própria história, né? Não ter medo
de estar à frente, de estar na capa, né? A Sigrid bem falou assim, antigamente era lá, hoje todo mundo pode ter. A capa de revista é a principal referência visual que a gente tem hoje no Instagram. Sim. Então, assim, é uma vibe meio Vogue. É verdade. Louca. E eu falo assim, cara, eu me vejo essa Tu mulher... trouxe o design da capa de revista trouxe pro teu design, conteúdo. eu achei muito na minha legal. casa Eu achei lindo. antes. Lindo. Eu botava assim, nossa, você é essa mulher um dia. Que legal. Porque ela me transmitia essa imagem, eu não sabia o que era, mas era um poder com leveza, era uma mulher que se cuidava. Então, assim, eu E o quero... teu posicionamento também é esse. É importante também Bom, ressaltar isso, né? É os pilares do teu posicionamento que é importante. Isso. Autoconhecimento. É, verdade. Tudo é Mas muito autoconhecimento. bom, Bru, que tu falou, porque tu falou para essa mulher que teme, né, se posicionar sem ferir os seus valores, sabedoria. Então, busquem ser mulheres sábias. E lembrei muito de um versículo que eu amo. O temor ao Senhor é o princípio de toda sabedoria. Então, se tu temer a Ele, tu não vai errar. Tu não vai incorrer em erro, Nem tudo né? que é lícito me convém. Então, se tu temer a Ele, tu vai ser sábia. E se tu for sábia, as coisas, né? Tu vai fazer É a o que é intenção certo. do Não teu precisa ter coração. medo, né? Porque É. as pessoas têm medo de ferir algo, de errar, de estar fazendo algo errado, né? Mas... É a intenção do teu coração É. também. Às vezes a pessoa... às vezes você acha que pode dar munição, né? Quando a gente dá. Sim. E a gente realmente pode dar munição. Quem quer interpretar errado sempre vai. Então, a comunicação não é uma ciência exata. Então, ela depende, né, de vários fatores. Então, um livro, por exemplo, quando precisa levar em consideração, né, a linguagem, às vezes foi traduzido. Então, não é uma ciência exata. Quando a gente trabalha em Perfeito. comunicação, a gente não precisa ser tão rígido. O jeito de comunicar de cada um é diferente. Sim. Então, o protagonismo é se apossar disso. Eu sou essa pessoa. Ela já tá respondendo duas perguntas aqui. Não, mas que é é perfeito. Não. O que é ser Perfeito. protagonista É. e qual que é o maior bloqueio Bloqueio. de alguém que quer ser protagonista no digital, mas não consegue. Então, É justamente isso. Eu acho que é ter esse ruído de comunicação. Eu gostaria de ser aquela outra pessoa. Então, ela vai, pega uma referência de um outro Instagram e eu gostaria de ser isso aqui. Na verdade, ela admira aquela pessoa. Ela tem outras forças. Ela é uma pessoa mais, vamos dizer assim, mais vibe natureza. E ela tá pegando uma referência da moda. Uma pessoa super fashionista. Contemporâneo, total. É. Prédios e... Exatamente. Então, assim, eu sou uma pessoa que eu sou mais básica de visual. Mas eu admiro muito quem é mais fashionista. E eu consumo muito conteúdo. Então, às vezes eu queria fazer uma palestra e eu ficava bitolada, sabe? Às vezes não, querendo ser uma pessoa que eu não sou, só porque eu admiro. Então, a gente tem que colocar as coisas certas, nas estantes certas. Então, admiração, o que eu sou, o que pode ser Perfeito. feito a partir de tudo isso. Muito bom. Então, ter uma clareza de cenário. Tem uma aula bem maravilhosa na minha plataforma sobre isso, perfeito. inclusive. Que é essa clareza de cenário. Porque no empreendedorismo a gente vai precisar disso. Senão a gente tem um lucro, aí a gente quer fazer... Primeira coisa, foto do não sei o quê. Ou não sei o quê. Calma, vamos ter uma clareza de cenário. Isso é importante. Agora a pessoa te comprou o teu serviço. Então, entrega um bom serviço. Depois tu vai alimentando a tua reputação. Depois tu vende o teu acesso à tua reputação atualmente. Então, eu acho que é essas etapas que a gente vai vendo. Primeiro tu entrega um bom serviço. Primeiro tu serve. Depois tu vai sendo uma boa pessoa sabe? De outros modos também de contribuição. Talvez do teu conhecimento. A gente às vezes quer só o conhecimento, a gente quer só a glória, a gente quer só convites para podcast. Então, assim, calma, vai chegar assim, sabe? Mas eu acho que ver graça no servir é o ato máximo da protagonista. Ela Perfeito. ama servir. Perfeito. Então, assim, e hoje eu lido muito com minhas clientes, são mulheres que serviram muito e agora elas querem empacotar todos esses anos de serviço de know-how em um produto, em um conhecimento, para transmitir ainda mais oportunidades. Então, essa é a protagonista, ela ama servir. Perfeito. Que lindo. É, Ser muito protagonista. Olha que lindo e que bíblico. Total, Ser né? protagonista é entender que você precisa servir o mundo com o seu talento, com o seu conhecimento, com o seu dom, né? Então, assim, mulheres de valores, mulheres de princípios aí não tenham medo de se posicionar, né? De, enfim, ser protagonistas da própria vida, porque o mundo precisa de você. Então, muito que bom, lindo, muito que bom. lindo isso. Toda essa conversa, né? Tu sabe que eu agora tenho me posicionado mais nas minhas redes. Eu tô amando. E isso não, mas isso que tu falou vale muito pra mim, tanto que eu já anotei várias coisinhas aqui, porque eu adoro. Mas vamos falar então do livro. Perfeito. Duas perguntinhas finais, duas né? perguntinhas finais. Duas perguntinhas finais.
se tu pudesse indicar um livro que tocou muito a tua vida. Deus. Todo mundo para nessa conversa. eu Pega essa acho pergunta, para. Um do Thiago Brunet, que é o Capinha Laranja. Especialista em pessoas. Esse. É. Eu acho que eu Tô com o comprei teu know-how, né, esse. Bru? Comunicação, lidar com Tudo a pessoas, ver. RP. Nossa, eu fui lá no evento também presencial no Método Destiny. Eu acho que eu Eu comprei lembro. uns Ele é 5, maravilhoso. 6 livros desses. Entreguei pra várias pessoas que eu conheço, porque Muito a gente coloca maravilhoso. as pessoas nas estantes erradas. E eu Nossa, acho que eu esse acho- livro fala A bastante categoria da disso. amizade, né? Amigo Nossa. estratégico, amigo íntimo e amigo necessário. Necessário. Depois que eu entendi isso, eu A nunca vida mais. muda. Muda, Eu totalmente. nunca mais me Completamente. decepcionei com ninguém, eu Não. criei expectativa com ninguém. Então, assim, é as caixas. Nossa, Eu perfeito. tô lendo agora o Perfeito. Emoções Inteligentes dele, que ele fez a Ai, nova eu li versão. também. Maravilhoso. Eu tenho o antigo e agora ele fez um relançamento do antigo. Nossa. Capinha roxa, né? E ele fala muito sobre a questão do autoconhecimento. Se as pessoas sim. não se conhecem, elas não têm domínio próprio. Como é importante ter o autoconhecimento, porque através do verdade. autoconhecimento tu consegue ter domínio próprio das tuas emoções, dos teus sentimentos, da tua fala, tudo verdade. aquilo que tu faz. É verdade. Uma vez até a Roberta falou pra mim, Si, tu já leu? Não, óbvio, eu tava indo chorar pra ela, ela veio pra mim, Si, tu já leu esse livro especialista em verdade. pessoas? Maravilhoso. Aí eu já li. Então tá, então tem um capítulo que tu vai ter que ler de novo. Porque Esse de dos fato, amigos. porque de fato a gente acaba se entregando ou botando expectativa em pessoas, né? e nos Atropelando o processo frustrando. das amizades. Exatamente o que a gente tava falando Às hoje. vezes, nos às vezes a gente bastidores. tira pra amigo íntimo, já sai contando Exato. aquele que é amigo estratégico ainda. Não, quer botar amigo em sociedade. Nossa! Assim, a gente faz umas Aham. coisas. Então, assim, Muito eu acho que faz parte do ser humano essa ansiedade de querer fazer do nosso jeito. E às vezes a decepção também, ela nos traz mais para Jesus. Então, a gente também Com não pode certeza. ver os nossos erros, assim, sabe? Como algo que possa ser evitado. Eu acho que eles são Perfeito. importantes da gente passar por processo. A gente não gosta, mas não, São a gente- necessários. são Amadurecimento. Não, muitas vezes eu ainda vejo hoje, né? Acontece alguns fatos com mulheres ali que eu tô auxiliando. E eu vejo, Deus, tu fez eu passar por isso exatamente para eu poder dar esse conselho de vida. Foi pra para mulher. este Foi momento. para Através de este mim. momento. Foi para este momento que foste levantada como hoje a gente rainha. Muito bíblica, né? Fala, Deus! Pode ser leve, É. gente. Tu não tem que ser necessariamente um pastor, sair pregando, apontando o dedo pra Não, todo mundo. Não, Quando a palavra é viva, ela se Viva. encaixa na tua vida. E isso são princípios. É Né? viver, Isso são viver o dia a viver- dia com a palavra. É muito É. maravilhoso. Porque É tu verdade. vê em atitudes até pegar uma xícara de café. Tu vê atitudes ali e tu consegue entender e direcionar a tua vida pela palavra. Isso é sabedoria. Isso é sabedoria. É verdade. E, Bru, bom, ficou muito claro, assim, que a tua história, né, te transformou em quem tu é hoje, nos teus negócios, no mundo do empreendedorismo. Como tu ressignificou a tua dor, né, o teu sofrimento hoje para um propósito. E se tu pudesse dar um conselho para Bruna, lá de 6 aninhos, qual conselho tu daria? Que vai valer a pena. Eu acho que a gente tem essa busca, né, da certeza, mas vai valer a pena não por aquilo que a gente vai gerar, mas pela pessoa que a gente vai se transformar. Uau. Então, Muito eu bom. acho que a Arrepiei. gente, a gente às vezes quer, às vezes a gente passa por umas coisas no empreendedorismo, não sei quem você, eu já Nossa. 6 meses miojo, quem já passou nessas, então assim, mas vale a pena e não valeu a pena pela pessoa que eu me tornei, porque eu sei ser a mesma Bruna no bom e no momento ruim, e o meu olho brilha igual. Então, eu acho que é isso, a gente não ter dois senhores, a gente tá sofrendo, a gente tá agradecendo. A gente tá recebendo, a gente tá agradecendo. Então, vale a pena sempre. Uau, que lindo. lindo o episódio de hoje, gente. Que coisa mais linda. Eu sabia que ia ser especial, mas é sempre surpreendente, né? Bru, muito obrigada. O Xiaoyu vai estar sempre de portas abertas para ti. E muito obrigada pelo teu servir, pelo teu Obrigada. protagonismo e por contribuir com a gente. Foi lindo, prazer. foi lindo. Foi um lindo, foi prazer. lindo. Um prazer Espero te ter que vocês gostem do episódio, comentem, compartilhem. Curtam. Queremos ouvir vocês, tá? E até aqui. o próximo. próximo. Beijinho. Tchau.